Capítulo 12. Vivendo em sintonia com a liberdade do Evangelho. É bom e maravilhoso quando cristãos de diferentes origens étnicas, e não somente brancos e negros, vivem, trabalham, adoram, divertem-se e comem juntos em uma paz repleta de alegria que exalta Cristo. Pode ser que existam circunstâncias em que viver somente em um único grupo étnico seja inevitável. Não condeno casos assim. Mas existem sólidas razões bíblicas, históricas e culturais para que admiremos grupos etnicamente diversificados de cristãos que vivem, trabalham, adoram, divertem-se e comem juntos em uma paz repleta de alegria que exalta Cristo. Portanto, de fato é algo muito bonito e digno de se buscar. O que fazemos na parte 2 deste livro é apontar para os fundamentos bíblicos da alegação feita na parte 1. Quando dissemos que o Evangelho de Cristo é a única esperança de diversidade e harmonia racial e étnica que exalta Cristo. No capítulo 7, vimos que Cristo veio com a missão de formar um povo novo que não era definido por diferenças étnicas, mas sim pela fé em Cristo. A seguir, no capítulo 8, vimos que o modo crucial como ele alcançou isso foi pelo sangue de Cristo. Efésios 2,13. No capítulo 9, examinamos a natureza da expiação que o sangue de Cristo operou por nós e vimos a ligação entre essa expiação, nossa depravação e a eleição divina. No capítulo 10, vimos as implicações da justificação pela fé para a etnia, a fim de compreender como a expiação de fato opera em nós. E no capítulo 11, nos concentramos em como nós, pecadores perdidos, somos incluídos nessa grandiosa obra de reconciliação de Cristo, a saber, a conversão, que se dá por meio da graça irresistível de Deus que leva à nossa morte e ressurreição com Cristo. Agora, neste capítulo e no próximo, veremos o modo que o Evangelho controla não só a forma como nos convertemos, mas também a forma como vivemos após a conversão. Da mesma maneira que o Evangelho destruiu o etnocentrismo e o racismo no modo como nos salvou e na posição que nos concedeu, ele continua a destruí-los por meio do tipo de vida que faz surgir. Um dos textos que mostram de forma mais clara como o Evangelho continua a exercer esse efeito é Gálatas 2, de 11 a 16. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com gentios. Mas, quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas, quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Em descompasso com a verdade do Evangelho. A afirmação crucial nessa passagem é a do versículo 14. Mas, quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? A afirmação é a seguinte: a conduta deles está em descompasso com a verdade do Evangelho. Isso implica que existem condutas, comportamentos, atitudes, coisas que fazemos que podem estar em descompasso com a verdade do Evangelho. Ou, dizendo de outro modo, o Evangelho não governa apenas nossas convicções, mas também nossas ações. Temos a fé do Evangelho e temos o comportamento do Evangelho. Certas convicções contradizem o Evangelho, assim como algumas ações também o contradizem. A atitude de Cefas estava contradizendo o Evangelho. Essa é a pergunta mais importante que podemos fazer sobre qualquer costume, ação ou comportamento.
Será que isso contradiz o Evangelho? Está de acordo com a verdade do Evangelho? Nossas ações comunicam coisas verdadeiras a respeito do Evangelho? Elas refletem o Evangelho? É o tipo da ação que fluiria do Evangelho? No coração do Evangelho. Ora, em Gálatas, Paulo não deixa dúvida quanto ao que é o coração do Evangelho. Não precisamos ir além de Gálatas 2,16 para saber isso. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. No coração do Evangelho está a justificação por meio da fé somente, sem obras da lei. Analisamos a questão da justificação por meio da fé no capítulo 10, mas não esgotamos suas riquezas e implicações para a diversidade e a harmonia étnica e racial. Há muito mais. Justificação é algo que um juiz faz em um tribunal. É a declaração de que um réu é considerado inocente. E essa declaração é feita porque o juiz, ou um júri, presume que haja uma inocência real, uma justiça real. Assim, para um juiz infalível, não há erros. Nenhum inocente é punido, e nenhum culpado é libertado. No tribunal de um juiz infalível, o único momento em que há justificação é quando existe uma inocência real, uma justiça real. O réu é declarado justo por ser considerado justo. Somente pela fé e não pelas obras da lei. Isso, evidentemente, é um imenso problema para nós, pois nenhum de nós é justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Todos nós pecamos, somos culpados segundo fomos acusados. Merecemos a sentença divina de total condenação. As obras da lei não podem nos salvar. Nós violamos a lei de Deus, e agora a lei nos condena. Assim, como podemos ser justificados? Como Deus, o grande juiz, nos declara justos e inocentes? A resposta para essa pergunta é que Jesus Cristo viveu e morreu para nos propiciar a justiça e suportar nossa pena. Esse é o ponto que os textos citados a seguir mostram. O primeiro grupo de textos mostra que Cristo nos propiciou a justiça, e o segundo grupo mostra que ele suportou nossa pena. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30. Fui achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3,9. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15,3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Gálatas 3,13. Condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Romanos 8,3. Por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Atos 10:43. É por confiar em Cristo que sua justiça é imputada a nós e sua morte é contada como nossa. A fé somente, e não as obras, nos une a Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Efésios 2:8 e 9. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Obras de nenhum tipo nos unem a Cristo e a sua justiça e expiação.
As boas obras são resultado, e não a causa, de Deus ser 100% por nós. Se Ele não fosse por nós, por causa da fé somente, devido a Cristo somente, seríamos desesperadamente incapazes de fazer boas obras, pois nossas obras não iriam engrandecer sua graça e sim nossa determinação. Mas, em vez disso, olhamos para longe de nós. Nós nos desesperamos por não estar à altura. Nós nos lançamos completamente aos pés dele, à sua justiça, ao seu sangue. E, somente por causa dele, Deus nos considera justos, nos aceita e nos recebe na sua comunhão para nossa eterna alegria. A cadência central da caminhada do Evangelho. Esse é o coração do Evangelho, as boas novas. E quantos novos, doces, ternos, profundos, sólidos, belos, nobres, humildes, bondosos, sábios, pacientes, afetuosos e servis comportamentos e atitudes fluem desse Evangelho. Leia a segunda metade das cartas de Paulo para ver como ele descreve a vida quando vivida em sintonia com a verdade do Evangelho. É em torno disso que estamos nos concentrando neste capítulo. O Evangelho governa a conversão cristã, assim como governa a vida cristã. Existe uma maneira de viver que está em sintonia com a verdade do Evangelho. Uma das cadências centrais dessa caminhada do Evangelho é a destruição das hostilidades e desconfianças étnicas e a inclinação à unidade e à harmonia. Vimos isso na discussão de Romanos 3, 29 e 30, no capítulo 10. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Em outras palavras, uma vez que existe apenas uma maneira de todas as pessoas deste mundo se reconciliarem com Deus e se tornarem seus filhos, a saber, pela fé em Jesus Cristo, as diferenças étnicas não mais podem ser fator de separação convincente para aqueles que creem em Cristo. A justificação por meio da fé somente coloca todos nós no mesmo nível de total e completa dependência da graça. Pedro estava indo bem. Consideremos agora como Pedro, Cefas, falhou nesse ponto e como Paulo chamou sua atenção a respeito disso. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas, quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Gálatas 2, 11 a 13. No versículo 14, Paulo disse a eles que não agiam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Pedro estava vivendo a liberdade do Evangelho como judeu e cruzando as barreiras étnicas e religiosas para comer com os gentios. Ele estava comendo com eles, simplesmente estava em companhia deles, fazendo a mais comum das coisas, comendo juntos. A despeito de todas as leis alimentares que poderiam ser colocadas em risco, isso ainda era uma coisa boa, pois Jesus declarou puros todos os alimentos. Marcos 7,19. Isso era bom. É isso que queremos que aconteça, ao atravessarmos as barreiras étnicas em nossas igrejas, bairros e escolas. Não é encenação, não é algo artificial ou programado. É algo simples, livre, que faz parte dos relacionamentos espontâneos. Eles estavam comendo juntos. Deve haver inúmeras oportunidades de comer juntos nos relacionamentos cristãos. E, nesse processo, devemos desfrutar da liberdade do Evangelho e esquecer todos os limites étnicos. Pode e deve haver uma mistura natural, alegre, espontânea de grupos étnicos em torno da mesa da comunhão. Pedro comete um grave erro de conduta. O que aconteceu com Pedro?
O versículo 12 diz que chegaram alguns da parte de Tiago. Eles disseram a Pedro que havia judeus conservadores em Jerusalém, os quais acreditavam que os gentios, por causa da incircuncisão, por não seguirem a dieta kosher e não guardarem os dias santos, deveriam ser evitados, mesmo sendo cristãos. Questões religiosas e étnicas eram inseparáveis. Para Paulo, contudo, a justificação somente por meio da fé tinha deixado tudo isso para trás. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 e 28. No entanto, no final de Gálatas 2,12, vemos Pedro ser governado pelo medo, pelo temor dos homens e não pelo Evangelho. É notável o fato de que tanto em Filipenses quanto em Gálatas, a vida de acordo com o Evangelho é descrita como uma vida destemida e em unidade. Filipenses 1, 27 e 28 diz: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Unidade e destemor. Gálatas 2 confirma esse fruto do Evangelho ao mostrar o que acontece quando ele falta. Pedro temeu e foi se retirando da comunhão com os gentios. A desunião baseada no temor não é fruto do Evangelho. O que Pedro temia? Não eram os gentios. Ele temia seu próprio grupo étnico, os judeus. Por quê? Porque ele teve medo. Eis aqui algumas possibilidades. Ele teve medo do conflito. Pode ter pensado: os judeus conservadores de Jerusalém vão provocar uma cena. Será muito embaraçoso. Talvez possamos evitar essa cena e deixá-los satisfeitos ao verem que não andamos com gentios e, então, voltamos para casa e tudo volta ao normal. Mas Paulo chama esse comportamento baseado no temor de hipocrisia e diz que ele está em desacordo com o Evangelho. Fique atento para não viver uma vida controlada pelo medo da controvérsia. Isso pode levar você a ter comportamentos hipócritas. Talvez Pedro temesse que suas convicções não fossem bem fundamentadas e que os conservadores de Jerusalém pudessem levar a melhor em um debate com ele, baseando-se na lei de Moisés. Sua fé era fraca e sua percepção do Evangelho era vacilante. Cuidado para não aceitar a justificação por meio da fé somente sem saber o que está fazendo. Seu comportamento com base no Evangelho será desafiado algum dia. E somente uma fé clara e firme em tudo o que Cristo fez por você resistirá ao desafio. Ou talvez Pedro estivesse com medo de ser chamado de tiete de Paulo. Ele podia até ouvir os intimidantes judeus de Jerusalém dizendo: mas que banana! Foi só sair de Jerusalém e já começou a imitar o comportamento comprometedor de Paulo. Todo mundo imita Paulo, Paulo o maioral. Nem mesmo Pedro pode enfrentar o grande Paulo. Será que você também tem medo de fazer algo pela causa da harmonia racial, por causa de pessoas a quem esteja ligado? Na verdade, eu não tenho certeza sobre o que Pedro temia. Talvez fosse uma combinação dessas três coisas. Mas o que fica claro é que o medo dele arruinou a fidelidade ao Evangelho na prática. Ele tinha se tornado livre. Estava comendo com os irmãos de outro grupo étnico, mas um momento de medo destruiu toda a diversidade e a harmonia. O distanciamento de Pedro deturpou o Evangelho. O que fica claro, todavia, é que a reação de Paulo à má vontade de Pedro em comer com aqueles que eram de outro grupo étnico o levou diretamente a voltar ao Evangelho. Ele não recorreu a um discurso sentimental sobre o quanto machuca as pessoas o fato de você esnobá-las. Isso é verdade. Ser humilhado dói. Mas Paulo não foi por esse caminho. Ele escolheu falar de algo mais profundo e mais sério a fazer.
O remédio para o temor de Pedro e para a sua hipocrisia era ver com mais clareza, amar com mais afeto e seguir mais de perto o Evangelho. Assim, Paulo repreende Pedro publicamente. Mas, quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos. Gálatas 2,14. Basicamente, o que Paulo diz é: seu comportamento está dizendo que a fé em Cristo não é um meio suficiente de ser justificado diante de Deus. O fato de você se distanciar dos irmãos gentios e se alinhar com as obras da lei está dizendo a esses irmãos: a justificação, a real e completa aceitação por Deus, se dá não por meio da fé somente, mas por meio da fé mais obras. Portanto, seu comportamento está contradizendo o Evangelho. Eis o modo como Paulo de fato colocou a questão. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Essa é a mensagem que Pedro, na verdade, estava transmitindo aos gentios. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, uma referência àqueles que viviam fora das regras dos judeus, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Gálatas 2, 14 a 16. Em outras palavras, ele disse: mesmo nós, judeus que nos tornamos cristãos, viemos a Cristo justificados por meio da fé somente. Mesmo nós, que não somos pecadores dentre os gentios, somos pecadores. Precisamos de uma base para a nossa justificação que venha de fora de nós mesmos. Nem o fato de guardarmos nossa lei é suficiente para nos justificar. E isso, Pedro, é o que você está comunicando hoje em dia com esse seu distanciamento medroso e hipócrita em relação a eles. Apaixone-se novamente pelo Evangelho. A implicação dessas palavras para os nossos dias, entre outras coisas, é que qualquer tipo de exclusão baseada em raça ou etnia enviará a mensagem errada sobre a base de nossa aceitação por Deus. Isso vai sutilmente sugerir que alguma coisa relacionada à nossa raça, à nossa etnia, às nossas obras ou às nossas características naturais é o meio da nossa justificação. No entanto, se a fé em Cristo somente é esse meio, então Cristo torna-se o único fundamento da nossa justificação. E todo aquele que nele crê está na mesma condição de aceitação por Deus. A longo prazo, bem mais importante do que qualquer estratégia específica de reconciliação e harmonia racial é que mais e mais cristãos se gloriem na graça do Evangelho da justificação por meio da fé somente. Quando nos entusiasmamos diante da liberdade indescritível de nos termos reconciliado com Deus, a despeito da enorme dimensão da nossa corrupção pelo pecado, e diante do fato de que outras pessoas de todas as raças e etnias usufruem dessa mesma liberdade, haverá em nós uma humildade, um amor e um zelo para engrandecer essa graça que acaba com as hostilidades étnicas. Não permita que o medo arruine a alegre liberdade de viver, trabalhar, adorar, divertir-se e comer com os irmãos e irmãs de grupos étnicos e raciais diferentes do seu. Ou, dizendo a mesma coisa de forma positiva, apaixone-se novamente pelo Evangelho. Regozije-se outra vez pelo fato de que, muito embora seu pecado seja imenso, você é justificado pela fé somente. E então desperte para a verdade do Evangelho de que a justificação por meio da fé somente significa que essa fé é o grandioso e eterno elemento unificador de todos os povos do mundo que creem em Cristo. A perseverança dos santos. Surge, porém, uma pergunta. Como pessoas fracas e pecadoras como nós podem ter certeza de que continuarão a crer em Cristo e a caminhar de acordo com o Evangelho, ainda que de modo imperfeito? No capítulo anterior, fiz uma pergunta parecida.
como pecadores depravados e rebeldes, como nós somos, tornam-se dispostos a colocar sua fé em Cristo em primeiro lugar. A resposta foi a graça irresistível. E a resposta para a pergunta que fiz agora é o poder soberano de Deus de nos manter no que às vezes é chamado a perseverança dos santos. Em outras palavras, quero extrair as implicações da harmonia racial de outra grande verdade da fé reformada, a saber, a perseverança dos santos. E quero que vejamos o quanto isso é relevante para as relações étnicas. Portanto, eu pergunto: como podemos ter certeza de que vamos perseverar até o fim, crendo no Evangelho e andando de acordo com ele? E respondo: podemos ter essa certeza porque Deus garante a perseverança de todo o seu povo. A perseverança significa simplesmente que àqueles a quem Deus chama, ele preserva. Se você crer verdadeiramente, vai perseverar na fé e na obediência imperfeita até o fim e será salvo. Deus cuidará para que isso aconteça. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Romanos 8, 30. Entre a justificação e a glorificação ninguém se perde. Todos perseveram da justificação até a glorificação. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. João 10, 27 a 29. Paulo disse: e estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6, 1 Coríntios 1:8, 1 Tessalonicenses 5:23. Se alguém cair da fé é porque nunca pertenceu verdadeiramente a Cristo. Foi desse modo que o apóstolo João descreveu essa hipótese na sua época. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. 1 João 2,19. Ela nos mantém no caminho da harmonia racial. O que a perseverança dos santos significa para a harmonia racial e étnica? Escolho uma implicação dentre tantas. Se o tipo de amor que busca a harmonia racial está entrelaçado ao próprio tecido da graça soberana e santificadora de Deus, e se, portanto, amar dessa maneira é parte do que significa ser cristão, então a promessa da perseverança é uma promessa para nos manter em busca da harmonia racial até o dia da nossa morte ou o dia em que Jesus voltar. Isso é absolutamente crucial. De todas as questões morais que desafiam a Igreja de década em década, essa é a que somos tentados a abandonar com mais frequência, pois é uma batalha em que nos ferimos com mais rapidez e profundidade ao longo do caminho. Se sua pele for delicada ou se a percepção dos direitos que você tem for mais aguçada do que a percepção das misericórdias de que necessita, ou se sua fé na graça perseverante de Deus for pequena, você começará a trilhar o caminho da harmonia racial, mas depois desistirá dele, pois você será alvo de críticas. Tentará dizer ou fazer alguma coisa que pensava ser proveitosa, mas a primeira crítica que vai ouvir é: você disse da forma errada, ou você deveria ter dito isso muito tempo atrás, ou você deveria ter dito assim assado, ou não era o momento de dizer nada. E o que você fará quando isso acontecer? Oro para que continue a perseverar. Tom Skinner, o mestre da reconciliação racial até sua morte, em 1994,
usava outra imagem para nos encorajar a perseverar nesses momentos de desânimo e raiva. Ele dizia: a reconciliação racial é quando negros e brancos seguram uns aos outros e não soltam, fazendo uma cirurgia mútua. Em seu livro Mais do que Iguais, Chris Rice e Spencer Perkins retomam essa menção à perseverança de Skinner e acrescentam o seguinte: a reconciliação requer que nossos órgãos vitais sejam expostos à verdade que dizemos uns aos outros. Quando construímos uma relação de confiança e permanecemos na mesa de cirurgia até o final da operação, há esperança de cura nos lugares mais delicados e vitais do nosso tecido racial. Será que permaneceremos na mesa de cirurgia? Permaneceremos no caminho? É para isso que serve a doutrina da perseverança, para nos manter fiéis ao tipo de obediência que se sustenta nas antecipações do céu e que nos leva à glória do céu. Cristo comprou nossa perseverança. O Espírito Santo põe em prática essa compra. Nenhum de nós conseguirá perseverar de maneira perfeita. Mas levantar-se quando se é nocauteado é uma marca dos seguidores de Cristo. Sabemos que a vida é curta e a eternidade é longa. Essa perspectiva da eternidade não nos tira do mundo. Ela nos liberta da autopiedade. Estamos prestes a herdar a terra. Mateus 5:5. Não precisamos ter a herança neste exato momento, nem ter as facilidades e confortos que a acompanham. Podemos trabalhar nisso até a última gota, pois nosso trabalho no Senhor não é em vão. Oro para que você reflita sobre seu próprio pecado, sobre sua eleição imerecida e incondicional, sobre o fato de que você foi comprado de maneira triunfante pelo sangue de Cristo, sobre seu miraculoso e misericordioso despertar para a fé e sobre a promessa de Deus de que Ele irá completar a obra que começou em você. E, então, prossiga naquilo que você sabe ser correto e mostre que Cristo é o nosso consolo na vida e na morte. Alguns permaneceram no caminho um longo tempo. Busque coragem e inspiração em pessoas como John Perkins, que deixou o Mississippi quando tinha 17 anos, depois de seu irmão ter sido assassinado, e jurou nunca mais voltar. Porém, depois que se converteu a Cristo em 1960, ele voltou e vem trabalhando pela harmonia racial há mais de 40 anos. No prefácio da obra Construindo a Unidade na Igreja do Novo Milênio, ele escreveu que havia visto nessa obra o que ele gostaria de ver e dizer. Posso quase dizer o que Simeão disse ao ver o menino Jesus. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo. Mas até que ele ou nós possamos ir em paz, há muito a ser feito. E o ímpeto deste capítulo quanto a viver em sintonia com a liberdade do Evangelho nos leva a uma exposição ainda mais plena da vida no Evangelho. A liberdade do Evangelho é chamada de a lei da liberdade em Tiago 1:25 e 2:12. Faremos bem em fazer uma pausa para ler esse texto e ouvir a maneira como Tiago relaciona tal modo de viver à questão do favoritismo.